seres lindos! Vocês estão bem? Esperamos que sim. Sou Olivia Muller, do Ateliê Freia Joias e com a minha irmã... Eu sou a Nick Buzian, da Produtoras. Estamos aqui no nosso hashtag Eu Vou Gritar, contando histórias reais que nos estão enviando, histórias bem complicadas aqui. E como a gente precisa de uma pessoa profissional, trouxemos a doutora Cleide, né? Sim. Para que ela possa ajudar as pessoas a identificar o que elas estão passando, porque o que nós detectamos o problema é as pessoas entenderem que elas podem reagir, entenderem o que está passando com elas. Parece que as pessoas não foram educadas, a gente foi talvez educado de uma maneira de aguentar mais as coisas que nos fazem. O que a senhora acha disso? Em primeiro lugar, bom dia, boa tarde ou boa noite, depende da hora que você for assistir. É uma honra estar aqui com as meninas falando sobre esse tema extremamente emblemático, extremamente difícil, sofrido, enfim, né? Essa é uma preocupação ou uma atividade voltada às mulheres, na grande maioria das vezes, que é o assédio, o abuso, que esse é o tema que a gente gostaria que você que está assistindo agora entendesse como é que isso se forma, como é que isso se mantém, como é que isso se promove, você aguenta e como é que isso também se resolve, né? Porque por mais incrível que pareça, isso tem solução. Nós temos inúmeros casos de pessoas que conseguiram se libertar destas prisões que são oferecidas a gente e a gente aceita, né, evidentemente. Então, hoje vamos contar a história de Mercedes, que mandou a historinha pra gente. Gente, chega a ser surreal. Vamos lá. Mercedes conheceu esse homem, né? Ele estava em processo de separação, ele se separou, ficou com ela. E é importante falar que na época os dois trabalhavam no mercado financeiro, só que Mercedes tinha super contatos assim, super maravilhosos no mercado financeiro. Ela era muito bem relacionada, tá? Então, uma pessoa muito importante. Fica com essa informação aí. Conheceu ele, tudo maravilhoso, se relacionando. Ele pagava jantar, pagava as dívidas que ela eventualmente tinha, ele pagava. Fazia questão de pagar. Fazia questão de pagar. Então, assim, super gentil, tratava bem. Um sonho, gente. Falava que nós somos uma família, então eu vou pagar Sim, pra você tudo. Estamos juntos e tal. Aí casaram, tudo bem. Depois que eles casaram, diminuiu um pouco a fofura. Mas ainda tava tudo bem, não deixava faltar nada, o ritmo, enfim. Ficou tudo mais ou menos igual, mas diminuiu um pouco a fofura. Aí, gente, Mercedes engravidou. E essa criança, ela nasceu com alguns problemas, se eu não me engano, na parte respiratória. E ele começou a mudar drasticamente, começou a ficar muito frio com ela. Olha só, dessa criança teve um ponto que infelizmente ela chegou a ser internada. E... Tinha o jantar, né? Tem o jantar também. Ele não ia visitar a criança, gente. Ele não visitava o próprio filho. E ele se incomodava dela ir cuidar do filho, porque ela tinha que cuidar da casa, né? E como assim? O filho tá lá com os médicos, com os enfermeiros, não precisa ficar em cima do menino. Até que chegou esse ápice da festa. Um evento. Um evento que teve, que ele falou assim, não, você vai comigo. Ela tava arrasada porque o menino tava mal. Falou, não, eu vou ficar no hospital, eu não tô em clima, eu não vou na festa. Aí ele falou, não, você tem que ir, porque todo mundo vai estar com as respectivas esposas, eu não vou ser o cara que vai estar sem, porque vou passar vergonha, bibibi, bobobó. E detalhe, ela conhecia todo mundo do jantar, porque ela era o ponto de contato. Que louco, por isso né? que ele queria que ela fosse. Queria que ela fosse. Aí ela foi, ficou arrasada, mas ela foi. Deixou a mãe, né? A mãe dela ela ficou com o menino. Rapidamente. E foi. Muito que bem. E desse momento em diante as coisas foram piorando assim, de uma maneira vertiginosa. A ponto dele retirar o plano de saúde dela e do menino. Gente, o menino estava internado.
Então, assim, foi de um cara que era super solícito, companheiro, que pagava inclusive as dívidas, para uma pessoa que, no meio da doença do próprio filho, retirou o plano de saúde dela e do menino. E falava que ele não podia lidar com isso tudo, que não era, sabe, não tinha dinheiro. Não tinha dinheiro. Então, ele ia pagar o dele, né? E o deles ele vai não. pro SUS. Eles não trabalhavam, né? E ele que vai pro Sendo SUS. que ele pediu, né, depois que nasceu a criança, que ela, né, ela parou de trabalhar, que a criança era doente, ele incentivou ela a parar de trabalhar, perdeu os contatos, ela, né? Ela perdeu os contatos, daí olha a situação, porque agora, com o filho doente, sem plano de saúde, e ele cada vez tirando mais coisa, e com os contatos dela super trabalhando, e ela em casa com menos coisa. Cortou a alimentação, tudo. né? A alimentação foi cortando. Reduzida. Gente, surreal. Até que um momento ele expulsou ela de casa com a criança. Ele expulsou ela de casa, dizendo que ela não trabalhava, ela não estava ajudando em nada e ele não poderia levar isso pra frente. Ela ficou uns 2 dias, eu acho, num albergue. Olha o absurdo, porque a mãe dela morava em outro lugar, e depois conseguiu sair do albergue, e ele não teve nenhum Ele chegou a processar ela? Sim, é verdade. Desculpa, bem lembrado. Aí ele começou a processar ela olha o absurdo, para saber se o filho era realmente dele, porque ele não tinha problema, né, de saúde, que ele não poderia acreditar que o filho, que um problema era dele. Olha o absurdo disso. E no final ela conseguiu, né, já estava sem ele e ela ainda teve que passar por essa coisa do processo. E tá sem ele até hoje, e surtou, se separou, né, dela. Surtou. E não sei se ele tem outra ou não, enfim. Mas ela se separou, faz terapia, ela faz terapia. E ela mora com a mãe dela em algum lugar que eu agora não consigo revelar ele, né? A criança não tem mais aquele problema tão sério, já passou, tá controlado. Mas a reação dele mudou. Cleide, o que acontece com essa pessoa? O que ele viu nela? O que ela não viu que estava acontecendo? Vamos pontuar, né? Socorro, né? Aquele processo que a gente sempre fala da sedução dessas pessoas que têm essas psicopatias. Possivelmente ele também é um narcisista, percebeu, possivelmente ele não tinha uma situação financeira. Isso eu estou falando muito assim, meio que a grosso modo, porque sim, a gente não tem tantos detalhes algumas coisas sobre a situação que aconteceu. Mas, possivelmente, ele não estava tendo muito sucesso realmente profissional. Percebeu que ela tinha contatos que ele gostaria de ter, gente que ele gostaria de chegar perto, conhecer, porque o mercado financeiro é bastante restrito, todo mundo se conhece. Então ele começou a investir nela, né? Sim. Com um objetivo mascarado pela simpatia, pelo Dom Juan, né? Sim. Aquele cara que vende cavalo branco. Eu sempre lembro daquele filme do Richard Gere com bem lindo, Linda, né? Mulher, né? Mulher de Vermelho, uma coisa assim. Então, doutora, um ano sustentando isso? Possivelmente ele estava entrando em contato. Nesse 1 ano, ele estava tendo acesso, através dela, ao que ele queria. Então ele começou, com certeza, né, a ter essa remuneração, né? Qual que é, para mim, bem claro, o objetivo dele era subir na vida profissional, na vida financeira. Sim. Não tem ninguém melhor do que uma pessoa, e ela deve ter sido muito simpática, deve ser uma pessoa bonita, não sei, mas... Sim. Então, ela forneceu a ele o que ele queria. E para que ele conseguisse isso, ele fez o quê? Ele seduziu. Certo. Eles são extremamente inteligentes, eu já disse num outro episódio, eles não têm pressa. Eles não têm pressa. Eles são inteligentes, eles fazem qualquer coisa para atingir o seu objetivo. Isso em primeiro lugar. Em segundo lugar, quando ele começa a conseguir o que ele quer, o objetivo dele, ele começa a então reduzir
o interesse pela pessoa. Aí ele começa a maltratar, pôr para baixo, isso dá um prazer. Dá prazer, para a pessoa, sim. Eles não têm um sentimento, eles não pensam assim, nossa, ela está sofrendo, coitada. Isso não existe. Eu vou ajudar. Não, não tem. Ele vê o objetivo dele. E aí Aí ela engravida. Então tem várias problemáticas aí quando ela engravida. Ele vai ter um concorrente, nasce um menino masculino, menino masculino é péssimo. É um homem, né? Sim. Um rival. Então isso aí já temos outros casos em que quando a mulher é engravida e ela tem um homem, um filho, o homem se transforma louco, enciumado, porque o negócio é bem ruim por aí. Gente, vocês pensam que é fácil? Mas por ser um menino. Sim, por ser um menino. Então isso é um agravante. Outro agravante, o que ele faz então? Olha, para de trabalhar para cuidar do menino. Assim, ele já, nessa época, com certeza, ele já estava com todos os contatos que interessavam para ela na mão. Sim. Aí o menino fica doente, vai para o hospital. Através dela, ele conheceu essa equipe, essa turma toda que programou esse evento. Sim. Possivelmente era uma festa de negócio, um jantar de negócio. Era negócios. Ele precisava levá-la. De então, qualquer jeito. Ele força isso, percebendo que ele tem que dar um paradeiro nisso, ele tem que isolar, enfim, é uma coisa meio complicada de retirar ela dessa turma. Como é que ele retira? Para ficar tudo para ele. Ele retira com essa ordem de tipo, vai cuidar da criança porque ela precisa. Exato. Né? Então, aí tem esse evento e para ele aquilo parece ser um momento definitivo, tipo, agora eu tenho que mudar minha estratégia. Então, vai acontecendo isso e aí com certeza, quer dizer, com certeza não, porque a gente não conhece a realidade da história, mas ele já deve nessa época ter providenciado, né, uma outra pessoa para que ele pudesse atingir esse objetivo mais alto ou outro tipo de objetivo. Então ele tem que se descartar dela, né? E aí o que ele começa? Então depois que ela é engravida, começa essa degradação. Isso. Tira convênio, tira um bom supermercado, dá uma cesta básica única, enfim, fora a maltratação. Sim, que eu não sei se a indiferença ou a maltratação em função de toda a situação, que ela não sei se ela referiu isso, mas ela pode ter falou acontecido. Que mais ela fala é assim, ele vira um robô, nada que fale pra ele, assim, ele é indiferente, ele é indiferente. Você pode contar uma coisa grave pra ele, mostrar degolou a cabeça que ele vai fazer assim. Tá. Ele legal. não tem. E continua. Então esse tipo de psicopatia que a pessoa apresenta, a principal característica é não tem remorso, não tem culpa, só pensa no seu, né? A gente inclusive vê um monte de gente assim atualmente, né? Tá cheio. Enfim, então, e aí continuando, ele então já deve ter providenciado uma outra pessoa para se elevar socialmente, moralmente, financeiramente, emocionalmente, que ele não tem muita emoção, mas faz um jogo bastante sedutor. E aí ele chega para terminar, assim, por um ponto final na relação deles, ele entra com esse processo de constatação de paternidade para quê? Para definitivamente se livrar do filho e da esposa. Para cortar completamente qualquer vínculo. Não que ele esteja chateado por isso, não, mas ele pensa, isso não é interessante para mim, então vamos tirar isso aqui da frente, né? Então é aquela briga por pagamento da pensão, e fica aquele que a gente ouve tanto falar, né? Eu volto a dizer que a gente tem que ficar extremamente
atenta ou atento, porque tem mulheres também que fazem isso, Sim. ao comportamento da pessoa. Quando é muito amor repentino, quando é muito, Certo. não que você não mereça, Confia. mas põe um pezinho mais para lá, chega um pouquinho mais devagar, se envolve, se questione, não se entrega, se questione sempre, para que você possa analisar, para que você possa ter uma possibilidade disso não acontecer com você. Isso. Porque isso é extremamente comum, frequente. Então, observar, Não é comum, mas é frequente. observar a proporção das coisas, né? A pessoa chega pagando as suas dívidas. Pagando as Então, dívidas, assim, ela falou você muito merece disso. amor, você merece ficar bem. Gente, a gente tá aqui justamente pra isso, tá? Mas assim, proporção das coisas, né? Porque você perde, Proporção. quando alguém paga as suas contas, você perde a sua independência. Olá. Olha que louco. Ela tinha uma coisa É o presente bárbara, grego. É. Parece que é a bom, mamãe. independência. Ela tinha uma independência financeira, Tinha. ela é dona da vida dela. Era. Na hora em que alguém chega e paga todas as suas dívidas, não tá demais isso? Que na hora a pessoa se alivia, né? Fala, mas- que delícia. Aí você vai, Por isso que você tem que estar sempre atenta. ó, É. cuidado. Mora aqui dentro, de novo, né? Mora aqui dentro, não mora fora. Né? É, Fica isso sempre mesmo. olhando daqui de dentro. Boa, A gente. história do orar e vigiar que tem na Bíblia, os pastores, padres falam tanto. O que é orar e vigiar? Orar fica aqui dentro, medita, sente, percebe, é bom para você? Tá muito bom, perigo. Tá muito mal, é outro perigo, pior ainda. Vigia, o que é vigia? Observa, segue a pessoa no seu comportamento, é constante, se propaga em ondas. Homem não se propaga em ondas, os homens são flats, sempre. Eles gostam sempre das mesmas coisas, papapá, bababá. Ai, que teste, Raramente doutora. são exagerados. A mulher se propaga em ondas, né? Você, como uma mulher, você sabe que você acorda feliz da vida, passa 10 minutos, Verdade. cara, não sei o que aconteceu. Cíclica, né? Puta, eu tô com uma Arrasado. raiva que eu não tô aguentando. Exato. Aí, e os maridos têm que aguentar e entender isso, né? Também. Então, e você faz isso o dia inteiro, né? Às vezes demora 2 horas para você ficar brava, mas aí, de repente, cara, no que eu pensei que eu modifiquei o meu humor, o meu ânimos aqui tá muito legal. Nossa, olha que flor linda, né? Mulher é assim, apaixonada, olha que A bichinho, gente é bem emocional. olha o cachorrinho. Então você se propaga em ondas. Os homens são mais, claro, tem, né, variações sobre o mesmo tema, né? Então é tudo uma coisa meio próxima, assim. A gente faz umas ondas bem altas, que a gente até se afoga. E é bom mostrar essas histórias, né? Sim. São exemplos, né? Às vezes a gente cai na mesma resolução, mas às vezes para a pessoa que está dentro do problema, Cleide, ela não estava vendo isso. Ela demorou para entender que aquele cara incrível não estava dando atenção pro próprio filho, porque eu acho que para ela era inegável aquilo na mente dela, assim, tipo, não, pera, ele deve estar sofrendo tanto que ele travou, né? Isso ela falou para mim. Mas se no quando começo, ela casou, ele começou a modificar, começou a descer, e quando ela engravidou, ele começou a se transformar, como você falou, entendeu? Alguma coisa está errada, isso não está certo. Mas o momento... Alguma coisa vai acontecer. Peraí, ali, e dentro de você, você sente, você percebe. Sim. Tem uma coisa ruim aqui. Mas a O pessoa que tá que é, com né? filho. E aí nós fomos, sim, mas assim, mas antes disso, você foi, a gente não pode esquecer quando a gente se apaixona por alguém, que nós fomos treinadas, principalmente as mulheres, a ter uma ilusão. É a história do cavalo branco, né? O cara vem te buscar, tal, você não sai de casa. Ah, mas a sua esperança é que ele caia do lustre. Homem pode vir a qualquer momento. Eu viro a esquina, dou de cara com o meu príncipe encantado. É verdade. Cara, não é assim. É. Acorda, sabe? Que nem fala uma amiga minha, acorda, Alice. Alice que dormiu no País das Maravilhas? Não foi a... Ela deu uma viagem. Não Alice foi deu aquela uma dos viajada. anõezinhos? A Branca de Neve. Não, tem a Bela Adormecida Também. também. A Bela Ela Adormecida. só dormia. Não,
aqui nós não podemos ser bela adormecida. Acorda, fica esperta, cuida de você. Você veio nesse mundo para cuidar de você. Você está percebendo que tem alguma coisa errada, você não está entendendo? Chama alguém, conta para alguém, troca a informação. A pessoa, não tem ninguém para trocar informação, liga para alguém profissional. Tipo, olha, eu preciso de ajuda, pelo amor de Deus. Mas, doutora, Tá alguma coisa errada aqui, eu não sei o que vai acontecer, eu tô com medo. mas tem uma coisa que você falou e que me leva a essa questão da gente ser educada para construir os castelinhos, né? Então a gente parece que não enxerga a pessoa como ela tá. A gente começa a montar um cenário. Uma desculpa pro cara. Com expectativa. Tá. E tem outra coisa, nós somos ensinadas a priorizar, sim, o casamento, não priorizar a própria carreira. Priorizar a própria carreira... Agora, Imagina, né, que não. a gente tá com essa história. Prioriza Mas... agora, na minha época, na minha criação, por exemplo, não, olha, é louco isso, né? Mas tem essa mentalidade muito forte, Mas de ela... prioriza a família. Ela... E ela tava num movimento de bem, financeiramente. Tava. Só que olha só, é tão incutido na gente que ela foi se deixando levar. E o cara tava desproporcional, mas fica, não, é isso aí, a história do conto de fadas tá se realizando. Só que não. Então, cuidado. As pessoas, elas estão te mostrando, elas dão pistas, só que a gente, nós somos muito Você levadas. quer se iludir. Porque eu quero acreditar numa coisa assim. Você quer ser feliz fácil. Não, eu acho que é possível ser feliz fácil, com a verdade também. Não precisa ser a felicidade falsa do roteiro que colocaram pra gente. A questão é que a gente quer ser feliz com um roteiro pré-feito. Calma, tira esse roteiro, gente. Vê o que o cara ou a mulher tá de fato te apresentando. O que ele tá te falando? Quais são as reais atitudes, as proporções disso. Ela falou uma coisa durante, que acho que vale falar, enquanto ela estava me contando, que ela falou assim, ele mudou um pouco, mas você sabe, né? Com o tempo, o relacionamento, ele não é mais tão igual. A gente sabe que é assim. Então, você tá vendo que a gente aceita que no começo é flores, e mesmo que dê uma diminuída, tudo bem, faz parte da rotina. Mas depende da diminuída. Depende no que ele diminui. Não, ele começou a diminuir demais. Então, proporção. Desculpa, eu tô rindo, mas é horrível. Então. É que o grande drástico mesmo que eu entendi foi logo depois que o menino nasceu e ele viu o menino doente. Até então, essa diminuição que, assim, não era relevante, vamos dizer assim. Então, porque o narcisista, ele quer sempre ser lindo, maravilhoso, melhor, mais inteligente, mais eficiente, mais eficaz, cara famoso, papapá. Todo mundo reconhece que ele é simplesmente o máximo. Ter um filho com problema, isso não tem cabimento. É verdade. A atenção sai dele. Porque saiu dele, no caso, claro, né? Nossa, deles, agora eu entendi. A frustração. Como é que eu tenho uma coisa, problema? Eu tenho uma pessoa com problema de maneira nenhuma. Quantas crianças não são abandonadas até por mães que são abandonadas porque tem problema, nasceu com síndrome de Down, nasceu com microcefalia, nasceu com, enfim, qualquer problema. Eu não quero esse filho, imagina, eu sou perfeita, meu marido é perfeito, minha família inteira é perfeita, como é que eu... Imagina, de jeito nenhum. Agora eu entendi mais então, ainda. A coisa é tão louca que verdade. os caras abandonam, botam em algum lugar ou põem num asilo, num asilo de velho, como é que chama? Orfanato, qualquer coisa assim, entendeu? Não, agora eu entendi. Por isso que ele não queria que ela fosse no hospital. Ele queria a atenção dela. Não, isso não. E como ela queria, ele falou, então acho que isso ela trazia pra ele toda hora essa problemática. Isso. Que ele não quer olhar, ele não quer enxergar, porque isso não faz parte. O mundo dele não tem doença, não tem problema, nada. Só tem glamour, prazer, sucesso. Ele não podia ter um filho assim e também não podia ter nenhuma outra pessoa Exatamente. que não tivesse dando atenção. E olha que o problema do filho dele era mínimo, né? Porque o menino tá bem. Uma síndrome respiratória tinha que passar. Bom, gente, nós vamos ficando por aqui. Obrigada, Cleide. Foi ótimo. Eu fiquei passada com essa resolução. Olha onde a gente chegou. Tá vendo? Vocês têm que analisar as coisas. E fiquem com a gente, se inscrevam no canal. Nosso programa vai ser lançado toda sexta-feira, tá? É hashtag Eu Vou Gritar. E acompanha a gente. Essa história, uma história dessa pode ser a sua também.
Isso pode acontecer com você ou com alguém que você conhece e gosta muito, né? Estamos aqui. É muito triste ver a pessoa que a gente gosta, amigo, parente, irmã, sofrer, né? Fica sempre atenta. Não deixa acontecer não vai mais deixar. Obrigada e tchau, gente. Tchau. Valeu.